Sabe, o futuro nem sempre chega com um grande estrondo. Às vezes, ele se revela numa sequência de anúncios, um atrás do outro, que juntos mostram uma virada de chave gigantesca. E foi exatamente isso que aconteceu numa semana bem específica de janeiro. Vamos entender o porquê. Olha só isso! Na última semana de janeiro de 2026, os maiores nomes da tecnologia, um atrás do outro, soltaram anúncios que mudaram o jogo. AWS, Microsoft, Google, Anthropic, OpenAI, todo mundo revelou seus próximos passos. E fica aquela pergunta, né? Por que todo mundo resolveu falar na mesma hora? Pois é, por baixo de todos esses anúncios que pareciam não ter ligação, tinha uma coisa em comum. Uma conexão muito forte. Na verdade, era uma única palavra. Um termo que, quando a gente presta atenção, mostra exatamente para onde a indústria inteira está correndo. Ok, a primeira peça do quebra-cabeça veio da AWS. E a declaração deles foi, assim, bem direta ao ponto. IA agêntica se tornou essencial. Essencial para colocar aplicações de IA para rodar de verdade, no mundo real. Guardem bem esse termo, hein? Agêntica. Pensa nisso como a IA tendo a capacidade de agir, de ter iniciativa própria, de ter agência. Aí, só 3 dias depois, vem a Microsoft. E eles estão na mesma vibe, mas com um detalhe que faz toda a diferença. O papo não era mais só ficar experimentando com agentes. A palavra de ordem agora era operacionalizar. O que isso quer dizer? Basicamente, tirar do laboratório e colocar para funcionar de verdade em larga escala no dia a dia das empresas. E olha lá aí de novo a palavra agente. E para fechar a semana com chave de ouro e não deixar nenhuma dúvida no ar, a OpenAI chega e confirma. A mais nova criação deles também é um agente. A essa altura o recado já estava claríssimo, né? A indústria inteira estava se alinhando, marchando junta para uma nova direção. Tá, mas o que é exatamente um agente de IA? Vamos lá. Pensa nele não como um simples assistente que só responde o que a gente pergunta. Pensa mais como um colega de trabalho autônomo. É um sistema que consegue, olha só, perceber o que está ao redor, tomar as próprias decisões e, o mais importante, agir sozinho para cumprir um objetivo. Resumindo, é uma IA que faz as coisas. Certo, mas por que todo esse alvoroço em torno da palavra agente? Por que isso é tão importante? Porque, gente, isso sinaliza uma mudança de era. Acabou o tempo em que a IA era só um experimento legal trancado num laboratório. Agora ela está saindo para a rua, para o mundo real, e em uma escala que a gente nunca viu. E só para deixar bem claro, isso não é uma previsão para o futuro, não. Não é papo de, um dia vai acontecer. Não, já está acontecendo, em escala, agora mesmo. E se alguém ainda duvidava dessa escala, o anúncio do Google veio para acabar com a discussão. Não foi um lançamento pequeno, um teste aqui ou ali. Não. A tecnologia deles virou o padrão, o default, para milhões e milhões de pessoas no mundo todo, basicamente de um dia para o outro. Então, vamos juntar as peças. Quando a gente olha para a semana inteira, o padrão fica, uau, impressionante. A AWS chegou e apresentou o conceito. A Microsoft veio logo depois com um plano de ação, o como fazer. O Google botou para rodar em escala global. E a OpenAI? Bem, a OpenAI mostrou que vem por aí a próxima geração. Pensa bem, em pouquíssimos dias, uma ideia saiu do papel e virou uma realidade global. Mas, o impacto disso vai muito além do celular ou do computador. O que essa tendência toda está mostrando é que a IA está começando a se entrelaçar com a própria estrutura da sociedade. Sabe, desde a forma como os governos funcionam até o jeito como as empresas tocam seus negócios. E um exemplo perfeito disso é a parceria da Anthropic com o governo do Reino Unido. Pensa comigo, quando uma empresa de ponta em IA se junta com o país inteiro para botar em prática a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, aí o jogo muda. Não é mais só sobre tecnologia. Vira uma questão de política, de infraestrutura, do futuro da nação mesmo. Beleza, então o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a indústria chegou a um consenso. O futuro são os agentes de IA. Segundo, que a fase de ficar só experimentando já era. Agora é pra valer, é implementação em massa. Terceiro, que isso está rolando numa escala global. E talvez o mais importante de tudo, a IA está se tornando parte central do funcionamento da sociedade. Resumindo a ópera, a fase de testes acabou. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, uma pergunta que fica no ar. Se as maiores empresas de tecnologia do mundo conseguem se alinhar e basicamente redesenhar o futuro em só 7 dias,
Qual é o novo ritmo da inovação? A que velocidade as coisas vão andar daqui para frente? E mais do que isso, o que será que a próxima semana nos reserva?